E aí galera, beleza? Bom, hoje a gente vai começar aqui com os temas de nutrição. Eu estou com o Rafael, que é nutricionista. Fala pessoal, beleza? E teve uma dúvida que surgiu aí, referente à diferença da proteína vegetal para a proteína animal. Fala um pouquinho para nós aí sobre a diferença. Bom, basicamente a gente tem as proteínas que são compostas por aminoácidos. Eu gosto de usar sempre uma analogia que é o seguinte: imagina uma parede e cada tijolinho dessa parede são os aminoácidos. Então, dependendo do tipo de parede ou do tipo de proteína que você tem composições de aminoácidos diferentes. No caso da diferença básica entre as proteínas vegetais e as proteínas animais, é justamente a composição desses aminoácidos. Normalmente as proteínas animais têm tem a predominância de 3 tipos de aminoácidos, entre eles a leucina, a metionina e a lisina. Por isso, quando você consome uma fonte de proteínas animal, a tendência é que você tenha um maior aporte desses tipos de aminoácidos. Entre eles, a leucina, ela é muito importante no processo de síntese proteica. Então, para quem está buscando o aumento de massa muscular, o desenvolvimento de uma capacidade de força, ele é bastante interessante. Isso quer dizer que alguém que faz uma dieta vegetariana ou uma dieta que restringe um pouco mais as proteínas animais vai ter deficiência desses nutrientes? Não. Mas é necessário que você saiba combinar os tipos de vegetais, porque um vegetal pode ter mais metionina e menos lisina, e o outro ao contrário. Você combinando, você consegue uma junção desses core de aminoácidos, como é o caso do arroz e feijão, que é clássico aqui no Brasil. A gente tem essa combinação que é muito benéfica para a população brasileira, porque você consegue uma combinação interessantíssima de aminoácidos com baixo custo. Então, para arrematar, você consegue bons resultados, porém é sempre mais difícil. Eu costumo dizer que se uma pessoa precisa ser regrada com dietas de proteína animal, se ela faz uma dieta com proteína vegetal, ela precisa ser muito mais regrada. Então, procure seu nutricionista. Tem aquele negócio também, a diferença do tipo sanguíneo, porque eu ouvi dizer, né, não sei, que tem gente que realmente precisa de carne, enquanto tem pessoas que conseguiriam passar sem carne mais facilmente. Tem a diferença, isso tem a ver ou não? Hoje em dia essa parte do ortomolecular e tudo mais, ela vem ganhando muito espaço, mas ainda é difícil a gente cravar se isso tem um grande respaldo ou não científico. O que eu posso te garantir é o seguinte: o controle pelos exames de sangue, a partir de uma intervenção de um tipo de dieta dessa forma, é a forma mais interessante da gente conseguir manipular e administrar e cobrir eventuais carências. Daí entra a parte da suplementação. Quem faz uma dieta, digamos, vegana, né, que seria o extremo do vegetarianismo, porque a gente tem ovo-lacto, que seriam as pessoas que consomem ovos e tudo mais, é necessário que a gente tenha esse acompanhamento de perto. De um modo geral, eu acho que sempre que você for fazer uma alteração drástica assim, na sua alimentação, é interessante que você procure um profissional. Não são poucos os casos aqui no consultório em que você tem a necessidade de fazer um tipo de suplementação quando tem essa mudança no estilo de vida. Porque, tipo, creatina, por exemplo, a pessoa consegue tirar a creatina de uma alimentação sem fontes animais, por exemplo? Não, aí é uma questão muito interessante e ainda entra até num conflito, digamos, de lifestyle mesmo, sabe? Hoje em dia as creatinas, muitos vegetarianos têm essa dúvida, por exemplo: poxa, mas aí eu não vou consumir a creatina da carne, mas eu vou consumir ela separadamente? Ela não vem da carne? Não necessariamente. A creatina que a gente consome via suplementação, e eu costumo dizer que a Gold Standard é a Creapure, porque ela é a única creatina no mundo que tem grau farmacêutico. A indústria dela na Alemanha, ela só fabrica creatina. Dessa forma, o que a gente tem? A chance de contaminação cruzada muito menor e um grau de pureza muito alto. Dessa forma, os atletas olímpicos eles se sentem muito confortáveis para utilizar esse recurso, porque dá ergogenia, você tem melhora de performance e não corre o risco de cair no doping. Mas voltando. Mas calma aí, cai no doping por creatina? Exatamente. Imagina o seguinte:
se você faz uso de algum suplemento, pode ser creatina, pode ser whey protein, pode ser o que for, e você não conhece a procedência desse produto, e eventualmente você é pego no doping por alguma substância ilícita, que não é o caso da creatina. A creatina é uma substância lícita. Porém, por ela ser de grau farmacêutico e só produzir creatina na fábrica, a chance é 0,0001 de você ter algo naquele produto que não seja creatina. Por isso a Creapure é a Gold Standard. É essa que você tem que utilizar se você é um atleta, se você quer maior segurança ou se você é simplesmente um desportista. E para completar, uma coisa muito importante com relação a quem é vegetariano ou vegano. Normalmente esse pessoal tem um tipo de dúvida que é o seguinte: se eu consumo a creatina, que é de origem animal, por via de suplementação, eu não estou indo contra o meu lifestyle? Não. A creatina que você consome em pó, você consome ela e ela é de forma sintética. Ela é produzida em laboratório, envasada, e você consegue consumi-la. Então, fique tranquilo, você não está indo contra seus ideais e tudo mais. Pode consumir, que isso vai melhorar seus treinos e você vai ter ótimos resultados. Bom, agora pensando num documentário que a Netflix soltou aí, né? Causou muita polêmica, né? Porque eles defenderam assim todas as formas aí, comprovando várias coisas no documentário, que eu até achei meio estranho assim, falando sobre o pessoal que é vegetariano, vegano, né? Defendendo que é bem melhor do que consumir carne, que carne traz vários malefícios, tiraram lá exame de sangue, compararam um sangue com o outro, desempenho sexual, tudo isso aí. E o que você tem a dizer sobre isso aí? Você chegou a assistir esse documentário? Sim, sim. Não teve como não assistir, né? Porque foi uma coisa que no meio da nutrição, ele acaba se tornando um conteúdo necessário, porque acaba sendo uma dúvida muito comum entre os pacientes. Então assim, pô, Rafa, mas e aquele documentário? Então acaba que você precisa estar inteirado sobre esses assuntos. Antes de eu falar especificamente do conteúdo técnico, é importante a gente contextualizar uma coisa. Esse mercado, o mercado vegetariano, o mercado vegano, ele está em uma crescente mundial. É uma coisa que gera muito dinheiro, que roda muito dinheiro. E onde tem muito dinheiro, tem muito interesse. Curiosamente, você vê que o embaixador ali, a pessoa, o pilar do documentário, quem que é o pilar do documentário? É o Arnold, né? O Arnold. Eles não poderiam ter uma bandeira melhor para fazer esse tipo de impacto, de causar essa impressão que eles gostariam dentro do documentário, se não fosse com o pai da musculação moderna, que não fosse com o Arnold. E o que a gente percebe estando ali no meio, acompanhando de fato o que acontece tanto no cenário da musculação quanto no cenário da indústria. Muitos atletas fazem postagens, às vezes, vamos dizer, avulsas, falando a respeito de programas vegetarianos, falando a respeito de estratégias vegetarianas e tudo mais. Atletas esses que sempre foram carnívoros, sempre consumiram todos os tipos de proteína, fizeram propaganda de outras de indústrias que utilizam como matéria-prima fontes animais. Então você vê que é puramente uma relação comercial. Até aí eu não vejo problema. O problema é quando tem a pregação de que algo é melhor do que o outro sem embasamento científico ou com um embasamento científico muito pueril. Ali no documentário você encontra diversos erros metodológicos muito fortes. E quando a gente aprende a destrinchar um artigo científico, uma das primeiras coisas que a gente vê é se a pessoa tem algum tipo de interesse em financiar aquele estudo. Isso gera conflito de interesse. Então vamos supor, se você, Merlot, você resolve fazer um estudo com bastante gente, com uma metodologia ali e tudo mais, que você mesmo desenha, você financia, e você chega à conclusão que a melhor coisa do mundo é trabalhar dentro do YouTube para conseguir a melhor renda possível, para conseguir ser um gerador de conteúdo, e você vende um curso, curiosamente, para que a pessoa se torne um influenciador digital. Eu te pergunto, você tem ou não tem um conflito de interesse com esse estudo que você está postando? É claro que você tem. Então o que acontece? Quem financiou aquele... Eu não vou entrar em nomes aqui, mas quem financiou aquele documentário é uma das maiores fomentadoras desse mercado vegetariano no mundo.
Então isso por si só já deixa o documentário muito frágil, mas o delineamento dos estudos é muito frágil também. Aqui eu não estou fazendo um juízo de valor se você deve ou não deve consumir carnes ou proteínas animais, enfim. Isso é uma questão de cada um, isso é de foro íntimo. Eu estou aqui para falar de ciência, eu estou aqui para falar do que realmente trata da saúde das pessoas. Se você já assistiu o documentário, sabendo dessas informações, eu convido você a assistir de novo, prestando atenção nisso que eu estou falando e procurando enxergar o outro lado da moeda. Porque quem assiste esse documentário uma vez só, tende a ficar até um pouco maravilhado, um pouco hipnotizado com aquele monte de informações. Sim, são muitos benefícios, né? Você olha assim e fala, caralho, velho. Exatamente, você fala, nossa, eu vou virar o Superman, eu vou ter uma ergonomia monstruosa, minha vida vai melhorar em todos os sentidos, não só com relação à massa muscular, eles citam cognição, performance sexual, eles citam um monte de coisa. Mas de um modo geral, assim, assistam novamente e tenham esse olhar um pouquinho mais crítico, sabendo dessas informações. Eu tenho certeza que vocês vão ter outro olhar sobre aquele documentário. Bom, na minha opinião, o importante mesmo é a pessoa se conhecer, né? Porque eu nunca tinha ido num nutricionista e eu já tenho assim uma certa massa muscular, uma certa performance, né, meio diferenciada dos outros, porque eu acho que a parte mental conta muito, o autoconhecimento, né? Consciência corporal, e aí, tipo, só de me olhar no espelho eu já sei, eu preciso baixar um pouco o carbo aí, baixar um pouco a gordura, aumentar a proteína e tal. E aí assim eu vou levando, porque eu me conheço. Às vezes eu me sinto meio fraco assim, eu sinto que é porque eu não comi carne. E aí eu como carne e no dia seguinte eu já estou mais, sei lá, mais ativo, não sei se é impressão minha, mas eu vou sentindo isso e às vezes eu preciso de mais energia para treinar, vou lá consumo mais carboidratos e tal. E é lógico que eu gosto de consumir bastante vegetais, verduras, assim vai indo. Então eu acho que o importante mesmo seria a pessoa se conhecer, saber o que é melhor para ela e fazer os seus testes também aí, mas nada de loucura, né? E no melhor dos casos mesmo seria ela procurar orientação. Eu nunca procurei orientação porque eu não tinha grana para bancar e tal, e eu ia me virando como eu podia. Então não sei quem está assistindo aí, se puder, consulte um profissional para te orientar melhor, né? É isso aí, na verdade, assim, pessoas que já vêm com uma experiência, já vêm com uma bagagem, facilitam muito o nosso trabalho. Porque é diferente você ter que partir do que você julga melhor para aquela pessoa, mas se ela já tem uma bagagem, se ela pega e fala assim, pô Rafa, para mim eu sinto que funciona melhor assim do que assado. Para todo mundo funciona assado, mas para mim é melhor assim, isso você já ganha, às vezes, 2, 3, 4 consultas de eventualmente experiências que você ia ter que testar, entender o metabolismo da pessoa. Se ela já te brifa, você já tem a largada mais fácil. E aí você usa seu conhecimento técnico e a tendência é que isso decole. Então, faça, experimente, assim, exercite o autoconhecimento e, claro, se você tiver a oportunidade, procure um profissional, que eu tenho certeza que seus treinos, sua performance vai melhorar bastante. Beleza? Eu nunca fiz um teste assim 100% vegetariano ou vegano e tal, porque se eu fico sem carne eu sinto falta. Uma coisa que eu faço o convite aos inscritos a pesquisarem alguém que conseguiu um grande volume realmente de massa muscular de forma vegetariana e não alguém que conseguiu, através de uma dieta com proteína animal, construir uma grande massa muscular e após essa construção, após ter esse alicerce, se transformou em vegetariano ou vegano. É ao contrário, é muito difícil encontrar, por isso eu acho que é interessante você procurar orientação. Normalmente o que a gente vê são pessoas que é como se você fosse construir um prédio. Os primeiros andares, que são a fundação, normalmente de pessoas muito musculosas, são de pessoas que vieram de dietas com proteína animal. Isso é só para vocês refletirem, darem uma olhadinha. Se vocês conhecerem alguém, eu tenho interesse em conhecer o atleta ou a pessoa e tudo mais, acho que vale a pena essa interação. Principalmente sem recursos ergogênicos, né? Bom, se a gente entrar nesse papo, então aí dá para falar muito, né? Porque imagina o seguinte, se você tá com gasolina aditivada, aí você consegue eventualmente sair de uma margem proteica para pessoas normais e você consegue sintetizar muito mais.
Então isso aqui para mim também é importante, quando a pessoa joga aberto comigo. Fala assim, ó, Rafa, eu estou fazendo a utilização disso, daquilo, sem entrar nos méritos, né? Cada um é adulto, cada um sabe o que faz da sua vida. Eventualmente alguém que está fazendo uma reposição hormonal, tem mais de 50 anos, isso tudo a gente leva em consideração na hora da prescrição. Bom, então vamos encerrar esse bate-papo aqui hoje. Se você tiver alguma dúvida ou sugestão, diga aí nos comentários que a gente vai fazer mais vídeos aqui sobre nutrição esportiva com o Rafael. É isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado do bate-papo. A gente passou por alguns assuntos polêmicos, mas assuntos legais de conversar, interessantes de colocar a nossa opinião. Se vocês quiserem saber um pouco mais sobre o meu trabalho, acho que você deixa aqui nas minhas redes sociais e tudo mais. Sim, tá tudo aí na tela. E quem quiser, quem tiver interesse, eu atendo aqui em São Paulo, atendo em 2 endereços, na Alfonso Bovero 1057 e atendo aqui na Itacolomi, em Genópolis, próximo da Consolação 601. Então, se vocês tiverem interesse, é só me procurar, vai ser um prazer ajudar vocês. Então é isso aí, se você não é inscrito aqui no canal ainda, se inscreva, ative o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos e até a próxima. Valeu!